Hello everybody! Estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal. Vamos embora aprender. E o tão sonhado momento chegou. A espera valeu a pena. E adivinha o que é que nós vamos trabalhar hoje? Olha lá! Olha lá! É o velho e bom to be. Vocês já viram, eu nem vou perguntar. Mas tem algumas coisas que a gente tem que aprender, viu, galera? Vamos ficar até o final do nosso vídeo e vamos de vinheta! E vamos embora aprender! Galera, tivemos várias aulas de inglês, tivemos várias aulas de espanhol e o momento chegou. Vamos trabalhar hoje o to be e eu tenho que dizer para vocês, turma, todo professor tem que falar dele. Percebam que todo professor fala, praticamente em toda aula ele aparece. O motivo é simples, a importância dele. Eu gosto de relembrar o que eu já estive, estudando nas faculdades da vida, e meus professores eram objetivos. Eles diziam o seguinte: se você dominar o to be, parabéns, você sabe mais de 50% do inglês. E um professor me marcou quando ele copiou assim, 3 is. O verbo to be, ele é como se fosse 3 is. E aí a pergunta que ficava na sala, o que significa esses 3 is? Ele, o to be, que significa ser ou estar, ele é o verbo mais importante da língua inglesa. A gente tem que aceitar. Além de ter a sua importância, ele é um verbo independente. Como assim independente? Hoje vamos trabalhar a forma afirmativa, mas nós vamos trabalhar também a forma negativa, a forma interrogativa e a forma contraída. Então, a sua independência é tão grande que ele não precisa de verbos auxiliares. Então, recapitulando, eu disse para vocês da sua importância, ele é o verbo mais importante do inglês. Da sua independência, ele não precisa de verbos auxiliares para fazer as formas negativa e interrogativa. E por último, ele é um verbo super irregular. Eu lembro, voltando à faculdade que eu fazia, um professor dizia que era o verbo mais aleijado da língua inglesa. É o quê? Esse alejo vocês saberão agora. Vamos para cá, para a sua forma afirmativa. Eu fiz de propósito o destaque, porque muitos alunos acham que to be é tudo isso. Não. Isso que eu escrevi de azul, não, pessoal, isso aqui não é verbo, é pronome. São os pronomes pessoais que desempenham a função de sujeito. O que é o to be? Só essa parte aqui de preto. Lembra quando eu falei que ele era irregular, ao ponto de ser chamado de aleijado? Veja bem, ele tem 3 formas. Para o pronome eu, I, o verbo to be é am, I am. Para o pronome you, não importa se está no singular ou no plural, a forma do to be é are. Viram aí? Olha aí que alejo, o verbo é um be e um é. E quando está na primeira pessoa do singular, fica um A e um M. Cara, é totalmente louco, né? Bem louco! E aqui na segunda pessoa do singular ou do plural fica ARE. Aí os alunos perguntam por quê e o que eu respondo? Não sei. Só sei que foi assim. E para a terceira pessoa do singular, he, she, it, olha como é que fica o verbo to be. Is. Tudo isso a gente compara com a sua forma infinitiva, um B e um E, que se torna um A e um M, que depois pode ser ARE e por último IS. Vindo para o plural, o I e o ID, primeira, segunda e terceira pessoas do plural, olha como é que fica o to be, ele volta àquela forma da segunda pessoa do singular, are. Então, eu vou agora pronunciar o verbo to be na sua affirmative form. Let's go! I am, you are, he is, she is, it is. Ou eu posso pronunciar it is. Both pronunciations are correct. Ambas pronúncias são corretas. It is ou it's.
Só que esse vai ficar para uma outra aula que é a sua forma contraída. We are, you are, they are. Certo? Eu fiz a pronúncia do verbo to be na forma afirmativa. Voltando à sua tradução, quando a gente usa o verbo ser, a gente quer dizer que nós usamos isto para idade. Engraçado, no português, idade a gente usa como se fosse uma posse. Eu tenho tantos anos. Só que para o inglês, idade você não tem. Idade você está. Por isso que a frase é I am 46 years old. A tradução seria mais ou menos assim: eu estou com 46 anos de idade. Tá bom? Nesse caso, eu estou traduzindo o verbo to be como se fosse estar, idade. Mas aí a gente usa também para profissão. I am a teacher. She is a nurse. Outra coisa que nós podemos usar o to be para eu já disse profissões, localização. Eu estou em tal lugar. Eu estou em casa. I am at home. Isso, para finalizar, ele também é um verbo que nós chamamos de auxiliar para os tempos compostos. Também ele pode ser usado para a situação de passividade, voz passiva. Mas tudo isso, galera, é para provar para vocês quão importante o verbo to be é. Ele é multifacetado. Quando você pensa que esqueceu, que ele está abandonado, que ele não aparece mais, ele reaparece como uma cruz, mostrando o seu poder, a sua independência, a sua irregularidade. E é isso, turma. Verbo to be, ser ou estar, o verbo mais importante do inglês. E a gente não pode esquecer de quê? Assistir às nossas aulas e não podemos esquecer do nosso exercício diário. Curtir, comentar, ativar o sininho, compartilhar. Valeu! Hoje tivemos o to be. Vamos ter mais 2 aulas envolvendo esse verbo tão legal. Um abraço, vamos embora aprender!